Dá para começar um negócio de pão dentro de casa, usando o que se tem. A gente sempre dá um jeito de resolver as coisas, a gente ajusta o processo, a gente ajusta uma forma de se fazer, para no final a gente conseguir o nosso objetivo. E lógico que na panificação não é... E quando a gente está dentro de casa, no ambiente, né, assim, no nosso conforto, e vai transformar ele num ambiente de produção, a gente tem que tomar sempre, estar atento com alguns itens, né, que eu acho que eu poderia dividir em algumas categorias. E a primeira delas são os utensílios, né? Quais são os utensílios básicos, o mínimo necessário para a gente poder começar a planejar uma produção em casa com boa inteligência, com boa performance, básico, né? Quando a gente fala de panificar, né, fermentação natural, fermento natural, a gente precisa de quê? Os potinhos para poder armazenar o nosso levain. E pode ser qualquer pote, Ricardo? Não. Se você puder optar por alguns tipos de potes, isso é muito legal para você poder ter vantagens, facilidades no controle do seu fermento natural. Se você utilizar um pote de plástico, transparente principalmente, qual é a grande vantagem? Primeiro, se cair no chão, ele vai rachar, ele não vai quebrar. Então a chance de você ter um pedaço de plástico dentro é ínfima, né? É muito pequena. Então, quando a gente está usando um pote de plástico, a gente está com segurança, além de ter o controle visual do nosso fermento natural. Então, você alimenta o seu levain, você tem um controle visual do crescimento dele, o que é uma vantagem para você medir o tempo, temperatura que ele está crescendo, para saber se ele está sadio, ativo. E, lógico, a segurança do plástico para evitar que ele se quebre caso ocorra uma queda. No caso do inox, qual é a desvantagem? Ele não quebra, porém, você não tem um controle visual do crescimento do seu fermento natural. Então é muito no achismo ali. Você não vai ver o volume dele, né? Externo, você não tem como medir. É muito no olho, né? E o interno, ele vai passar daquela marcação e você vai acabar perdendo um pouco da referência. Tem muita gente que gosta de botar aqueles potes que são hermeticamente fechados, que tem uma travinha. É lindo, mas pensando em produção, né, pensando em segurança, o plástico ele é mais inteligente. Continuando em utensílios, a gente está falando o quê? De cestos de fermentação, Baneton. Baneton pode ser o cesto tradicional de rattan. Esse aqui é um Baneton de 1,3 kg de massa, tá? Um Baneton grande. Mas o Baneton, cesto de fermentação, ele é um utensílio muito importante, porém não é essencial, ok? Por quê? Custa caro, tá? Ele é o melhor para os nossos pães, porque o rattan, né, esse vime, o rattan, ele troca a umidade com a massa e evita que ela grude aqui. Então, para ele fazer a fermentação aqui é muito bacana, mas não é o único utensílio para você poder panificar e botar sua massa para descansar. Mas você tem um escorredor de massas em casa, dá para utilizar. Bota um paninho ali, um tecido, protege a massa, um tecido limpo, e vai dar para o teu pão fermentar. A Mari lembrou aqui uma coisa interessante, até chapéu de palha a gente já usou, tá? Sabe quando dá aquela loucura que os pedidos vão além do que você comporta? Você abriu a fornada e o número de pessoas que fez contato com você naquele período de tempo foi maior do número de banetons ou de massa que a gente comporta na produção. E aí, você vai dizer não? Eu não posso dizer não, eu não consigo dizer não para um cliente. Eu vou ter que me virar. E aí até chapéu de palha a gente usou para poder fazer a fermentação. Então a gente vai dando o nosso jeito da forma que dá e, lógico, né, garantindo para o nosso cliente um bom resultado. E, lógico, associado ao Baneton ou ao cestinho de massas, a gente tem que lembrar sempre o quê? Aqueles sacos de frutas para você poder proteger sua massa da umidade ou aquela touquinha. Né? Eu gosto muito de botar touquinha por aqui por dentro, porque a touquinha descartável, ela é uma maneira higiênica da gente trabalhar com as nossas massas, preserva bastante o Baneton. Então é uma dica importante e bem legal para você evitar ter problemas com a sua massa. E lembrando sempre, gente, se você tem problema com a massa, o seu pão lá na frente não vai sair bom. Se seu pão não sair bom, o seu cliente não vai ficar 100% satisfeito. Se ele não está 100% satisfeito, a sua venda não vai caminhar bem. Então são pequenos detalhes desde a hora do processo de produção que vão impactar no resultado do seu negócio. Acreditem nisso. Então todo cuidado, todo carinho, toda atenção, ela é fundamental para a gente poder ter melhor performance, melhor números de vendas no negócio de pão dentro de casa.